Clima esquentou. Protesto em São Januário, treta no vestiário e muita cobrança interna. E o seu Fernando Diniz sofrendo muitos questionamentos, está aí na guilhotina. A gente vai falar com tristeza o que está acontecendo aí no Vasco da Gama, porque aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem, é sem romantizar fracasso no Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito, você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Meus amigos, de Cruz de Malta para Cruz de Malta, o Fernando Diniz perdeu a mão. O Diniz está perdidinho da Silva. Os últimos 3 jogos do Vasco foram vergonhosos. O Vasco da Gama possui limitações, sim, mas o Vasco não pode apresentar o futebol pobre que apresentou nas últimas 3 partidas. E a gente sabe que existe problema interno dentro do Vasco da Gama. O Fernando Diniz não teve sabedoria para gerir esse grupo do Vasco da Gama. Substituições que deixaram os jogadores do Vasco insatisfeitos, como essa situação do Vegete. Isso simplesmente tumultuou o grupo. A informação que a gente tem é que verdadeiramente o trato do Diniz com alguns jogadores aí não é bacana, tá? E tá aí dentro de campo o que está acontecendo. Ontem, Fernando Diniz teve 5 substituições para fazer. 5. Me deixa perplexo é o discurso de parte da torcida do Vasco passando pano, dizendo assim, o time é fraco. Porra, peraí. Nos últimos 10 anos aí, talvez o Fernando Diniz tenha sido o treinador que tenha tido o melhor plantel. O Paiva, nosso treinador ano passado, não tinha a metade das opções que o Fernando Diniz tem. E o que o Paiva fez? Conseguiu levar o Vasco da Gama, os 10 primeiros, conseguiu ali simplesmente fazer com que o Vasco da Gama chegasse às semifinais ano passado na Libertadores. O seu Fernando Diniz tem que parar com essa situação de romantismo, porque ele está mexendo mal no time, está escalando mal. É um treinador que simplesmente não gosta de usar a base, tem que usar a base. Um jogador como o Leandrinho, que é titular da seleção sub-20, ele não pode ser sucateado, ele não pode ser a 4ª opção para lateral. É um jogador que também faz a ponta. A gente não entende por que o Fernando Diniz desceu com alguns jogadores aí, como Estrela, como o Zucarello, por que ele não coloca para poder jogar. Ele jogou para escanteio a situação ali de alguns jogadores como Paulinho Paula. Laureano, não são craques, não tá bem. Mas, meu amigo, se não tá acertando com o Tietê, se não tá acertando ali com o Hugo Moura, tem que fazer alternância. Você tem que parar com essa sacanagem. Tem gente que tá batendo palma.
para Pedro Paulo, tá? O seu Pedro Paulo, ao invés de lacrar, de ir lá para vestiário, ao invés de lacrar, ele tem que dar explicações aí, tá? Porque ele contratou um jogador que está recebendo aí quase R$ 1 milhão por mês. Ele tem que vir dar uma satisfação para o torcedor do Vasco e explicar essa situação do seu Thiago Mendes no Vasco da Gama. Vê que o seu Thiago Mendes não joga. Tem que explicar. Ele tem que explicar por que o Thiago Mendes não joga. Ele tem que explicar cadê os 11 reforços que ele contratou na primeira janela, tá? Que o Fernando Diniz não usa, porque são fracos. Irmão, isso é um desrespeito com o torcedor do Vasco. O Vasco perde para o Juventude, é goleado. O cara não tem que ficar indo para o vestiário, não. O cara tem que dar uma satisfação para os 20 mil vascaínos que foram ontem para São Januário. E tomar uma atitude, porque não dá. Irmão, não dá. Ou o Vasco faz mudanças no próximo ano no seu departamento de futebol. Cara, o Fernando Diniz não é treinador para o Vasco da Gama. Tá muito claro isso. Muito claro. A gente não pode aqui justificar, o time é ruim. Pô, o time do Juventude também é ruim. A diferença é que o Juventude ontem deu a alma para poder jogar e parar de romantizar aqui, porque talvez ano que vem tem que se pensar diferente, porque não dá mais para Felipe Coutinho, irmão. Não dá mais para Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho não consegue. Desculpa estar falando isso. Você que romantiza, você que idolatra. O seu Felipe Coutinho, ele não consegue ser pro Vasco aquilo que o Arrascaeta é pro Flamengo. Aquilo que o Matheus Pereira é pro Cruzeiro. Aquilo que verdadeiramente o Nenê ontem foi pro Juventude. O time do Juventude é fraco. O Nenê ontem com 44 anos de idade, 11 anos a mais do que o Felipe Coutinho, botou a bola debaixo do braço e jogou. Talvez seja o momento de parar de romantizar o Vegete. Já deu, irmão. Já deu. Já deu. E outra, irmão, não pode achar normal essa entrevista que o Fernando Diniz deu depois do jogo ontem. É broxante. Alguns jogadores aí estão jogando muito, muito com o nariz empinado. Léo Jardim, PH. Seu PH tinha que ser multado ontem, porque ele forçou essa expulsão. Jogou de sacanagem ontem, forçou a expulsão. Aí tem gente que tá botando a culpa no Cuesta, tá botando a culpa no Robert Renan, porque parece que tá com saudade de João Vitor, de Lucas Freitas, de Lucas Oliveira, essas merda que o Pedro Paulo trouxe, Maurício Lemos, no começo do ano. Cara, então é o seguinte, ontem foi muito protesto em São Januário, torcida do Vasco no Rio de Janeiro protestando, torcida off-Rio cobrando, e tem que ser assim, meu irmão, sem o romantismo. Parar com essa palhaçada, tá? Libertadores, meu irmão, para de palhaçada, pensa na Copa do Brasil, para de lacrar, isso é lacração. Meu irmão, perdeu 3 jogos, tá? Prioridade agora tem que ser a Copa do Brasil. Essa é a prioridade. Porque do jeito que tá aí, é fazer 45 pontos aí para salvar, ir para a Sul-Americana e jogar de forma decente. Porque a Copa do Brasil virou obrigação depois dessas atuações pífias. Agora, com o Fernando Diniz também não vai a lugar nenhum. Um treinador que ganha 1,3 milhão por mês para fazer isso.
E tem gente que romantiza. Então é isso. Eu vou cobrar aqui. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E só uma coisa, o Admar é o único que eu livro a cara nessa situação. Se não fosse o Admar, o Vasco esse ano seria rebaixado. Muito obrigado. Valeu.